Deixa aquele like, se inscreva para apoiar o canal. Pois bem, vamos falar de políticas no Brasil. Meus amados, hoje em dia não é mais necessário, da forma que está o Brasil aqui, de se termos aqui um Senado e um Congresso. Já virou coisas obsoletas, coisa do passado. O mundo mudou muito. Então o Senado, os senadores e os deputados estão uma coisa apática, apagada. Hoje em dia o que precisa, pelo que se vê as coisas e caminha cada dia mais, o governo ser aliado do Supremo. Pois os ministros do Supremo tomam decisões que deixam parlamentares de boca aberta. E os parlamentares de rabos presos e mãos atadas, como deputados e senadores, não podem fazer nada. Então o governo dá para ele governar só com o Supremo. Ele tendo o Supremo aliado a ele, um Supremo do jeito que está hoje em dia, os ministros. Então o sistema mundial caminha nesse sentido. Basta o governo federal ser amigo dos ministros e anda todos os projetos que ele quer, derruba todas as teses e eles interpretam a lei das formas que os ministros interpretam e assim sucessivamente. E pode ser descartado o Senado, as coisas na política, está tudo na legislação, vai tudo para os ministros, se discute tudo na justiça. Então essa parte de Senado e Câmara dos Deputados pode, se quiser, se dissolver, porque dá um prejuízo ao Brasil. Imagina 513 deputados feitos bananas, só gastando dinheiro do Brasil, comendo. E o que ele faz? Um ministro só derruba tudo. Para que os deputados e para que os senadores, se eles não fazem nada? Não faz nada mesmo, a não ser gastar dinheiro. Muito dinheiro, custa caro. Felizmente é o que temos no Brasil, na realidade de hoje. O ministro tomou decisões aí que deixou os parlamentares de boca aberta. Veja os especialistas e tire suas conclusões. Esse que é dá a sensação para nós, senadores, que é melhor apagar as luzes, entregar a chave e ir embora. Porque o que o STF tem feito é legislar. E nós estamos, ou estaremos, eu não sei mais, né, debatendo sobre esse assunto. Né? Nós estamos lá eleitos pela sociedade, representando a sociedade e debatendo esse assunto. Né? A emenda individual que todos os parlamentares utilizam para a indicação dos seus estados, ela começou da mesma forma. Né? Era um orçamento e depois se tornou, integrou dentro da Constituição. A de bancada, né, dos estados, da mesma forma, ela começou do mesmo jeito que a RP9, depois se transformou numa PEC, foi feita uma proposta de emenda constitucional. E o caminho que estava se seguindo com essa RP9 era a mesma coisa. Tanto é que no relatório que eu fiz, que eu fui o relator da LDO de 2023, e aqui nós conseguimos avançar alguma coisa referente ao orçamento, ao RP9, ou o orçamento do relator. Então a gente conseguiu, de forma unânime, ter duas assinaturas, não só mais em cima de uma única pessoa, de estar em vários portais de transparência, mostrando qual é o ministério que está saindo dinheiro, quem é o parlamentar que está fazendo a indicação e para qual instituição está indo para o Estado, ou para qual secretaria está indo para o Estado. Então, ano passado foi utilizado muito para a construção de leitos de UTI em vários municípios. O meu orçamento nunca foi secreto, porque eu também sempre comuniquei ao Ministério Público de todo orçamento que eu envio para o Espírito Santo. Então, e também nas minhas redes sociais, na minha página oficial. Então, para mim, sempre foi uma forma de transparecer o que, na época, as pessoas ainda diziam que não estava muito claro. E concordo, porque a gente, utilizando uma verba pública, uma verba como se todos fossem sócios de um projeto, a gente tem que tornar sempre muito claro quem que está usando, para que está usando, e ter os órgãos fiscalizadores caminhando para a gente. Não temendo os órgãos fiscalizadores, pelo contrário, a gente tem que estar caminhando e ouvindo sugestões. Agora, como era um debate que estava se transitando no Congresso, uma única canetada de um ministro, ele decide, eu acho que é melhor a gente fechar o Congresso e entregar a chave para economizar recursos, porque eles estão fazendo de tudo agora. Amanda Klein.
Senador, bom dia. Essa discussão, esse debate sobre orçamento secreto e algumas medidas, até exigidas pela ministra Rosa Weber, elas não são de hoje, elas vêm acontecendo há algum tempo e o Congresso não estava dando respostas à altura. Até hoje não ficava claro quem é o autor daquela emenda ou qual o critério para você escolher parlamentares. Obviamente, alguns eram muito mais beneficiados do que outros, então havia discricionariedade nessas medidas. Significava um poder imenso nas mãos de poucas pessoas, de poucos líderes partidários, de presidentes da Câmara e do Senado. Eu não consigo entender como o projeto do orçamento secreto, das emendas de relator, significava um benefício para a população, mesmo em termos de políticas públicas. A elaboração do orçamento é uma prerrogativa, uma atribuição do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. Isso estava ficando cada vez mais dividido. Quem tem o olhar do todo, de como essas políticas públicas funcionam, de como elas se conectam, é o Poder Executivo e não o Legislativo. Claramente, isso dava poder a apenas um pequeno grupo de parlamentares. O senhor acha que isso é uma excrescência? E a minha segunda pergunta é: qual será a repercussão dessa decisão do Supremo para o governo eleito, no que diz respeito à votação da PEC da transição, à formação da base aliada e até mesmo ao poder, que até hoje estava muito concentrado nas figuras dos presidentes da Câmara e do Senado? Eu concordo em parte, você colocou a questão da transparência, a questão das escolhas. Quando eu estava relatando a LDO de 2023, nós debatemos sobre isso, qual seria o critério, nós queríamos incluir, né, mas aí foi debatido da seguinte forma: então vamos dividir de forma igualitária para todos os estados. Aí o pessoal, os parlamentares de São Paulo disseram: poxa, mas nós temos mais municípios do que outros estados, então a gente fica prejudicado. Então nós não incluímos isso nesse nosso relatório, para que pudéssemos, então, propor ao Congresso dar o start para uma PEC, né? Então, ficou concordado na Comissão Mista de Orçamento esse caminho, de transformar a RP9 também numa emenda. Agora, quando você fala do papel do legislador, que é para legislar e fiscalizar o Executivo, vocês sabem que eu nunca fui político antes, eu estou como senador pela primeira vez. E quando eu cheguei no Congresso, foi a primeira coisa que eu fiz, foi eu, ministro da Casa Civil, e questionei isso. Olha, eu não concordo, a gente tem a função principal de legislar. A gente imagina se nós não tivéssemos o Congresso também compartilhando e ajudando no orçamento, no envio para os estados e municípios. Imagina a gente recebendo aqui no Ministério 5 mil prefeitos, mais não sei quantos mil vereadores, pedindo para consertar uma ponte no município tal. Aqui está outro gargalo de problema grande no Brasil. Um dos políticos rouba dinheiro nessa tal de emendas, apontando coisas para votar em projetos em Brasília e desviando dinheiro. Muitos dos políticos praticam isso. Outro gargalo grande de problema no Brasil.